informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Muito bom dia produtor rural, bom dia amigos da Grande FM. Estamos chegando com o nosso programa Grande FM Rural desta segunda-feira. Hoje é dia 27 de abril de 2020. A partir de agora, as informações do agronegócio, as informações para o homem do campo. No programa de hoje, nós vamos destacar que trigo enfrenta problemas no principal exportador mundial. Pesquisa contribui para a transformação digital da agricultura brasileira. Laticínios do Paraná enfrentam queda nas vendas por conta da Covid-19. Vamos dizer também que, prestes a colher safra recorde, setor da cana sofre com queda na demanda por combustíveis. São os principais destaques do nosso programa Grande FM Rural desta segunda-feira. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores e agora está produzindo leite sem lactose, também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia. São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora das suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. É Leite Cambi. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Chegando com a previsão do tempo para esta sexta-feira na região centro-oeste, deveremos ter um dia nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no norte e no norte do Mato Grosso e com chuva isolada no nordeste e sudeste do estado. Nas demais áreas da região, teremos um dia claro a parcialmente nublado com névoa seca. Em Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira, a previsão é de um dia claro a parcialmente nublado, exceto no sul, sudoeste, com tempo claro. Hoje, mais uma vez, o dia terá baixa umidade do ar a partir do período da tarde. Em Dourados e na nossa região, a previsão para este início de semana é de um dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura deverá variar entre 23 e 24 graus. As informações são do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Para proteger a todos, as concessionárias Ford mantêm o atendimento à distância. Compre sem sair de casa no ofertasford.com.br. Toda a linha Ford com 90 dias para começar a pagar. Tem carro a partir de R$ 44.740 à vista ou entrada de R$ 22.370 e 48 de R$ 625 com 90 dias para começar a pagar e taxa de 0,99 ao mês e 12,55 ao ano. E cuidamos da papelada e entregamos o carro dentro das normas de segurança. No trânsito dê sentido à vida. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. Ouça agora as cotações agropecuárias.
As cotações agropecuárias para esta segunda-feira seguem sem variações. Na sexta-feira passada, a soja fechou a semana sendo comercializada a R$ 86,00 e permanece neste valor desta abertura de semana. O milho, também com valor inalterado, segue sendo vendido a R$ 41,00 a saca. O boi gordo em várias cidades aqui do estado de Mato Grosso do Sul está sendo vendido no mercado físico a R$ 175,50. Já a vaca gorda, também em várias cidades aqui do estado de Mato Grosso do Sul, segue sendo comercializada a R$ 163,50 a arroba. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Olha, o mercado mundial de trigo está enfrentando sérios problemas no Mar Negro, que é o principal exportador global do cereal, de acordo com informações divulgadas pela TIF Consultoria Agroeconômica. Na Romênia, na semana passada, as temperaturas diárias estavam mais 7 graus e mais 18 graus centígrados, ou seja, acima dos normais ao longo do prazo. Isso porque continua a precipitação pesada que foi vista no país na semana passada, no máximo de 5 e menos 10 graus. Apenas algumas localidades no sul e norte receberam cerca de 25 milímetros. Choveu aí cerca de 25 milímetros. O aumento da temperatura do ar causa rápida evaporação das reservas de umidade do solo e a seca severa observada em quase todas as regiões em crescimento do país, o que reduz aí o potencial da produção de culturas de inverno e primavera. Em relação à condição da colheita na região sul e central, longas geadas severas da primavera danificaram folhas do trigo de inverno. Couza de inverno, cevada de primavera, ervilhas. Ocasionalmente nas regiões sul e central, onde as temperaturas de ar e do solo atingem os pontos mais baixos, 6 graus e também 13 graus, abaixo de congelamento, até 30% dos plantios de trigo de inverno foram totalmente mortos. Os agricultores continuam plantando cevada de primavera, trigo de primavera, aveia, ervilhas, milho e girassol. A condição da cultura para essas cultivares pode ser considerada muito boa. Olha, tornar a agricultura cada vez mais conectada é um dos principais desafios da pesquisa agropecuária. As tecnologias digitais são a grande aposta para a transformação da agricultura brasileira. Com base em conteúdo digital, tecnologia de ponta e conectividade, características da era digital, em breve, as fazendas inteligentes integradas farão parte do dia a dia do produtor brasileiro. Pesquisas em inteligência artificial, aprendizado de máquina, automação e robótica e criptografia para rastreabilidade, internet das coisas e que permite a comunicação entre máquinas, plataformas digitais e processamento em nuvem e visão computacional são alguns exemplos de estudos que a Embrapa desenvolve em parceria com universidades, institutos e o setor privado com foco na agricultura digital. Sensores, drones, aplicativos, softwares e sistemas de gestão, imagens de satélites, tratores, pulverizadores e colheitadeiras automáticas já são uma realidade no meio rural. Os benefícios podem abranger todas as cadeias produtivas agrícolas, com a incorporação de inovações e a interação entre os elos das cadeias, impactando os produtores rurais, fabricantes de insumos, processadores, distribuidores e também, claro, os consumidores. Laticínios do Paraná já não sabe mais o que fazer com os estoques de produtos como leite, queijos e manteiga. O motivo é que desde o início da pandemia do coronavírus está difícil encontrar compradores. Em uma indústria em Verê, no sudoeste do estado, mais de 60 toneladas de manteiga estão estocadas na câmara fria. O produto era vendido para grandes restaurantes de Curitiba, que agora estão fechados por causa das medidas de isolamento. O queijo mussarela, que abastecia as pizzarias, padarias de todo o país, já não é vendido como antes.
Resultado, a empresa precisou dar férias para 40% dos 140 funcionários. Outros setores do campo também estão relatando problemas semelhantes. Segundo a Associação dos Criadores de Suínos de Santa Catarina, principal estado produtor de carne, as vendas estão travadas e os preços caíram cerca de 30% em um mês. O Brasil está colhendo uma safra recorde de cana-de-açúcar e é um trabalho gigantesco que movimenta usinas, fazendas, agricultores e milhares de trabalhadores rurais. O país é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo, sendo também o principal fornecedor global do etanol da cana. Neste cenário, a pandemia do novo coronavírus no país criou um desafio para o setor no campo: garantir a saúde dos profissionais para não perder a lavoura e conseguir lucro em um período de menor consumo. A expectativa é de que abril até novembro devam ser colhidas 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Há pouco mais de um mês, o setor estava bem animado. As usinas investiram no cultivo e o clima ajudou. A expectativa era boa, isso até chegar ao novo coronavírus no país. A produção da lavoura continua indo bem. O problema é que o cenário não mudou muito. A primeira preocupação foi adotar práticas para manter livre de contaminação cerca de 2 milhões de funcionários do setor. Mas para manter empregos e maquinário funcionando, as usinas precisam vender a produção. E é aí que a crise econômica causada pelo coronavírus pega. O distanciamento social, fundamental para impedir o avanço da pandemia, fez cair mais de 50% o consumo de combustíveis. Distribuidoras de combustíveis cancelaram parte da compra de etanol prevista para o primeiro semestre. O álcool também sofreu com a queda do valor do barril do petróleo no mercado mundial. E aí, quando a diferença entre o preço da gasolina e do etanol é menor, a gasolina se torna preferência do consumidor. O setor da laranja foi impactado positivamente pela pandemia do novo coronavírus. Rico em vitamina C e associado ao aumento da resistência em casos de gripe comum, o suco da fruta teve aumento de mais de 25% no mercado internacional e as negociações permanecem em alta. Na primeira semana de abril, o consumo interno também estava em alta, cerca de 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. Vale reforçar ainda que não existem confirmação científica de que a vitamina C combata o novo coronavírus, mas ela ajuda na saúde geral do nosso corpo, aumentando a nossa imunidade. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância, entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Hoje em nossa sala de visitas vamos trazer uma entrevista com Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos, que vem para falar sobre o coronavírus e as agroindústrias. Vamos conferir. Para isso a gente vai conversar com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos e vai detalhar essa situação para nós. Seja muito bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Leti, todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês. Douglas, a gente tem tido notícia nos últimos dias de fechamento de algumas plantas de abate nos Estados Unidos, da Smithfield Foods, da própria JBS. Hoje, na quinta-feira, dia 22 de abril, fechamento da Tyson Foods, também uma unidade nos Estados Unidos, justamente por causa de funcionários, de contaminação pelo coronavírus entre funcionários. Isso pode acontecer no Brasil? Uma realidade semelhante a essa pode abater o Brasil? Bom, Letícia, o risco ele sempre existe, O risco ele é inerente aos mercados, Toda vez que a gente fala de algo para frente, a gente não pode descartar nenhum cenário. Só que o que está acontecendo nos Estados Unidos, e aí eu amplio até para o hemisfério norte, o número de casos de coronavírus no hemisfério norte ele tem sido relativamente maior em relação aos países do hemisfério sul. E quando a gente compara os Estados Unidos com o Brasil, a situação é bem diferente também. É claro que a gente tem que tomar todo cuidado, levar a sério toda essa questão de surto, uma questão de saúde, mas a situação lá está bem mais grave do que aqui, principalmente na região de Nova York, do que o epicentro do corona. O que a gente está vendo lá são comportamentos distintos, Até mesmo você colocou no início que a Tyson Foods fechou a maior planta por tempo indeterminado, e hoje também a gente viu que uma planta em Iowa, da Marfrig, voltou a funcionar. Então isso é bem regionalizado lá, de acordo com
o impacto, né, da doença nos Estados Unidos, mas a notícia positiva, a leitura que a gente tem até o momento é que toda a situação que está acontecendo no Parque Fabril dos Estados Unidos de proteína animal, que está bem mais grave do que está acontecendo aqui em relação ao Brasil. E o que nos difere, então, né, da agroindústria brasileira para a agroindústria nos Estados Unidos? É a questão do cuidado, das medidas de segurança, de higiene que são tomadas? Qual que é a diferença entre Brasil e Estados Unidos no que diz respeito à agroindústria nesse cenário de pandemia? Bom, acredito que a principal diferença é o tamanho das plantas, né? Os Estados Unidos, eles têm plantas gigantescas, né? Até para colocar assim, para mostrar o tamanho das plantas, né? Para dar um exemplo disso, uma planta de suínos da Smithfield, querendo ou não, só uma planta influencia em 3 a 5% no fornecimento de carne suína daquele país. Então, é uma concentração muito grande em poucas plantas que possuem um tamanho relevante. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem plantas menores e mais diversificadas geograficamente, né? Suíno, claro, suíno e aves é um pouco mais concentrado aqui no sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem um pouco no centro-oeste. Agora bovinos é bem capilarizado, né? A gente tem bastante no norte, bastante no Mato Grosso, centro-oeste, sudeste, sul. Então, o tamanho do Parque Fabril do Brasil, com a capacidade relativamente menor de abate entre plantas, quando a gente compara planta por planta nos Estados Unidos, deixa a situação mais flexível aqui quando a gente compara com a indústria norte-americana. Certo, e aí, mas essa concentração, por exemplo, das agroindústrias de suínos e aves aqui na região sul do país, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, isso pode ser algum problema? Isso pode representar um maior risco? Sim, o risco sempre existe, a gente não pode descartar, mas querendo ou não, essa diversificação, né, ela pode agir em qual sentido, né? Se houver algum agravamento da crise numa região, uma planta pode reduzir o abate em turnos ou até mesmo fechar, enquanto outra planta em outro estado, em outra região que está mais controlada, pode acelerar, né, para tentar suprir esse balanço de oferta e demanda. Isso é bem comum. Isso tem acontecido inclusive no setor de bovinos, né? Atualmente. Por quê? Porque as indústrias que estão expostas à exportação e principalmente China, a gente está vendo que elas estão acelerando o abate de maneira relevante, significante, enquanto que aquelas indústrias que estão mais expostas ao mercado interno estão mais calmas, reduzindo os abates, né, para não ficar tão expostos ao mercado. Então é um movimento comum, né, e caso, como você bem colocou, se ocorrer, acredito que as indústrias têm essa flexibilidade para fazer isso. Certo, Douglas, eu agradeço a sua participação aqui conosco, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E desta forma, colocamos um ponto final aqui no nosso programa Grande FM Rural desta segunda-feira, dia 27 de abril, agradecendo a você que esteve conosco desde o começo do programa, nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais no YouTube e também no Facebook. Temos um encontro marcado amanhã novamente a partir das 6 horas da manhã aqui neste mesmo local. Agradecemos a todos vocês, que vocês continuem na melhor programação 92,1. Bom dia, Dourados, bom dia, região!